Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é a oferta de manjares, uma aplicação para a igreja. Levítico 2:2 está escrito: e trará aos filhos de Arão os sacerdotes, um dos quais tomará um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso e os queimará como memorial sobre o altar. Meus amados, a oferta de manjares oferecida sobre o altar era feita com farinha finíssima, chamada flor de farinha. A oferta de manjares nos mostra Cristo sendo dado por Deus a nós como alimento. A oferta de manjares mostra que possamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Ou seja, mostra que Cristo deve ser tão manifesto em nossas vidas que todo olho poderá ver que pertencemos a Ele por causa da nossa semelhança com Ele. O principal ingrediente da oferta de manjares era a farinha finíssima, flor de farinha. O trigo era moído entre duas pedras de moinho até tornar-se uma farinha finíssima. Meus amados, esse processo nos fala de sofrimento. Nada mais indicativo de sofrimento do que ser moído entre duas pedras de um moinho. Esse processo, portanto, nos fala de Cristo. Quanto mais Cristo foi pressionado, tentado, esbofeteado, vilipendiado, contradito, testado e moído, mais sua perfeição se tornava evidente. Portanto, Cristo é a perfeita representação da vontade de Deus, simbolizada pela farinha finíssima na preciosa oferta de manjares. A farinha finíssima, ou a flor de farinha, é uma tipologia de Jesus Cristo. Moído até o pó, triturado até adquirir uma forma produtiva, é o processo de moedura. E esse processo de moedura é um processo de sofrimento pelo qual o Senhor Jesus Cristo passou em nosso lugar. Por isso que em Isaías 5:6, referindo-se a Jesus, a Bíblia diz: ofereceu as costas aos que o feriram e as faces aos que lhe arrancavam os cabelos. Isaías 53:7 enfatiza: ele foi levado como cordeiro ao matadouro. Jesus, meus amados, se submeteu em perfeita obediência a Deus. Ele dirigiu-se ao Gólgota, ao Calvário, em obediência e amor ao Pai, sem nenhuma resistência contra a vontade modeladora de Deus. A pergunta é: qual é a aplicação para a vida da igreja? Qual é a aplicação para as nossas vidas? Escute. O sofrimento é um dos métodos que Deus usa para nos tornar frutíferos. É por meio da quebra, é por meio da trituração, da moedura, da resistência das nossas obstinadas vontades que nos tornamos mais semelhante a Cristo, que nos leva à obediência a Cristo e nos torna frutíferos. Levítico 2:5
A Bíblia também diz que a flor de farinha, ou seja, a farinha finíssima, após ter sido moída entre duas pedras de moinho, que representa tipologicamente Jesus Cristo, a Bíblia diz que essa farinha finíssima deveria ser misturada com azeite. Meus amados, por toda a Escritura, o azeite é um tipo do Espírito Santo. Portanto, a flor de farinha, que tipifica Jesus, a flor de farinha amassada e misturada com azeite, representa a operação do Espírito Santo na vida de Jesus. Representa o poder do Espírito Santo manifestado no caráter de Cristo. Representa o poder do Espírito manifestado nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas curas, nos seus milagres. Enfim, a farinha finíssima misturada com azeite representa o poder do Espírito Santo no ministério de Jesus. Por isso, que lá em Atos 10:38, a Bíblia registra como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Qual é a aplicação para as nossas vidas? Meus amados, nós somos nascidos do Espírito, escolhidos no Espírito, e o nosso trabalho na causa do Evangelho deve estar exclusivamente dependente do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, nós somos pobres proclamadores do Evangelho. Sabe por quê? Há tantos púlpitos pobres. Sabe por quê? Há tanta pobreza nos púlpitos? Porque falta o azeite, falta a unção do Espírito Santo, e as ovelhas estão morrendo de fome. Outro ingrediente que era colocado na flor de farinha, na farinha finíssima, além do azeite, era o sal. Levítico 2:13, a Bíblia diz: toda a oferta de manjares ao Senhor salgarás com sal. Meus amados, o sal, pelo seu poder de preservar, prevenindo a corrupção, representa a verdade. Existem duas palavras do Novo Testamento que sempre são citadas juntas: graça e verdade. Por isso que lá em João 1,17 nós lemos: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meus amados, a operação do Espírito Santo em Jesus o fazia cheio de graça. Um pecador era sempre bem-vindo aos pés de Jesus. E ali o pecador recebia libertação e bênção. Ninguém jamais chegou a Jesus com fé e foi repelido, porque ele é cheio de graça. Mas o tempero da verdade nunca faltou. Certa feita, quando Pedro foi instrumento de Satanás para tentar Jesus repreendeu Pedro na seguinte expressão: arreda-te de mim, afasta de mim, para trás de mim, Satanás. Ou seja, Jesus ali mostrou que o sal, que representa a verdade, não estava faltando. Jesus é cheio de graça. Mas, além disso, ele não é só cheio de graça. Ele, Jesus, é a perfeita graça e é a verdade. Qual é a lição para as nossas vidas, meus amados? É que as nossas palavras sejam sempre cheias de graça
e temperadas com sal, que o sal representa a verdade. A verdade em graça e no poder do Espírito, ela edifica, exorta, consola e santifica. Levítico 2:11 fala de dois ingredientes que eram excluídos, eram proibidos na oferta de manjares. Qual eram esses dois ingredientes? O fermento e o mel. E Jesus, escute bem, avisou aos seus discípulos contra o fermento dos fariseus. 1 Coríntios 5:8 fala do fermento da malícia e da maldade. E aí também, nesse mesmo versículo 5:8 de 1 Coríntios, fala também do velho fermento e das práticas pecaminosas da vida velha, que deveria ser extirpada, retirada do seio da igreja de Corinto. Em Gálatas capítulo 5, a Bíblia fala do fermento subversivo à verdade do Evangelho. Meus amados, de Gênesis e Apocalipse, o fermento representa tudo aquilo que é corrupto, impuro, tudo aquilo que é inverdade, tudo aquilo que é imundo. Por isso que o fermento era proibido de ser inserido nas ofertas de manjares. A fermentação, meus amados irmãos e irmãs, é um processo decompositor que, se prosseguir sem ser estancado, sem ser barrado, causa uma corrupção total na massa. Portanto, é preciso remover o fermento das nossas vidas, do meio da igreja. Todo padeiro sabe que se ele quer acelerar a fermentação, a ação do fermento, nada melhor do que adicionar um pouco de mel. O mel, com a sua doçura, ele contém a essência da corrupção. E muito rapidamente acaba o mel se tornando em vinagre. O mel tipifica hoje aquele pregador que fala para agradar. O mel tipifica hoje o pregador politicamente correto. Aquele que prega o evangelho de brindes e bônus. O mel tipifica hoje o evangelho adocicado. E mais cedo ou mais tarde, as ovelhas que se nutrem, que recebem esse evangelho adocicado, se tornarão mais cedo ou mais tarde azedas. Porque o evangelho mel que elas recebem se tornará em vinagre. O evangelho mel azeda a vida espiritual. O único ingrediente que impede o fermento é o sal, que representa a verdade de Deus. E o sal era permitido se colocar na oferta de manjares. Por isso que a igreja, nós devemos nos apegar e nos alicerçar na palavra de Deus e somente a palavra. Se a água do mar não fosse salgada, com tanta poluição que é descarregada no mar pelos homens, o mar já estaria cheirando mal. Mas o sal preserva o mar ainda saudável. Assim deve ser as nossas vidas, a vida da igreja, bem temperada com sal, a ponto de ser vencida toda a impureza. E mais, não devemos nunca se esquecer do azeite que representa a unção do Espírito Santo, que era também colocado o azeite, tal qual o sal, na oferta de manjares. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, é o meu desejo para você. Meus amados, compartilhe esta mensagem com
maior número de irmãos e irmãs que você conhece. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, o endereço está logo aí embaixo. Dá uma clicada aí, clique aí e se inscreva. Lá tem aproximadamente mais de 340 mensagens. Que o Senhor seja contigo, é o meu desejo. Amém. E louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.